Boa tarde, irmãos. Bom sábado a todos. Boa tarde. Feliz sábado, irmão Idevan, Sueli da Silva, Maria Eugênia, que está na sala conosco, Jorge Oliver. Irmãos, se os irmãos, vamos aguardar o irmão Rogério está entrando na sala. Enquanto nós aguardamos o irmão Rogério, eu gostaria que os irmãos de que cidade que os irmãos são, ou então de que cidade que os irmãos estão assistindo nesse momento o Hangout. Enquanto isso, nós aguardamos a presença do irmão Rogério. Ele já fez contato comigo, em instantes ele entra na sala e nós daremos início ao estudo de hoje. Boa tarde, irmã Maria Eugênia. Os irmãos me ouvem? Vocês podem dar um retorno para mim, por favor, se está tudo ok o som? Caraguatatuba, Litoral Norte, conheço. Seja bem-vindo, irmão Jorge Oliver. Não sei se é a primeira vez que o irmão assiste o estudo conosco, mas enfim, seja bem-vindo, Deus abençoe o irmão. Ok, obrigado, Jorge. Primeira vez aqui. O irmão Rogério está entrando na sala, nós vamos fazer uma oração. Um instante só, vamos aguardar o irmão Rogério, eu vou atender o pastor Juliano no telefone. Entra. Marcelo, pode chegar, já entrou. Tá ok, ó. Ô pastor, como é que o senhor tá? Ô Marcelo. Pastor, já demos início, tá na sala aberta já, viu? Tá. Demos início, estamos aguardando a presença do Rogério. Já está na sala conosco o Sueli da Silva, Maria Eugênia, Jorge Oliver. Ô, pastor, pela primeira vez. Me dá uma pequinha de banana? Tem. Vai ali, naquele lugar que você botou o sabão ali, lá tem uma peca no chão, tira você lá. Tá. Vai lá, Jéssica, deixa eu meter lá. Marcelo. Fala, pastor, fique à vontade. Já está na sala? Já está na sala, já demos início, estou aguardando a entrada do Rogério, ele está entrando, já me avisou. Eu quero aproveitar, Marcelo,
pedir aos irmãos que estão na sala orar para minha irmã, para o meu cunhado e meu sobrinho. A minha mãe morreu ontem, Ô, pastor. aos 98 anos, morreu de morte natural. Ela nunca ficou doente. Morreu aos 98 anos, 5 meses e 2 dias. Ela nasceu dia 1º de fevereiro. E a minha irmã não conseguiu me localizar. Aí a Ana Maria ligou dos Estados Unidos para cá, me avisando da morte dela, que ia ser enterrada hoje, às 16 horas. Então não dava tempo, nem se eu fosse para o aeroporto, pegar um avião para Salvador, não dava tempo. Então depois eu fiz. Então eu só orar. Está tudo bem, ela, graças a Deus, tinha Jesus no coração. Então isso que é importante. O resto está tudo bem. E também pedi perdão aos irmãos, porque eu não estou conseguindo entrar na segunda, a menina aqui do lado, Marcelo, ficou de vir e acabou não vindo. Me deixou na mão 2 vezes. Então, o mais certo é eu participar do Hangout de sábado. O dia que tiver alguém aqui, a Jéssica, você mandar o link mais cedo, aí a Jéssica pode clicar para mim aqui no link, porque ela tem aula a partir das 18 horas. Se vir o link antes, ela vem aqui e clica para mim aqui. Então, eu pedi perdão aos irmãos aí, tá? Da minha ausência. Imagina, pastor. O link sempre que gera, eu mando no Skype, no chat do Skype do senhor, né? Uma vez ou outra, muito tarde aqui, mas tudo bem. A partir de hoje vai dar certo, sim. Boa tarde, irmão Rogério. Boa tarde, irmão Marcílio. Boa tarde, pastor. Amém. Com Deus, né? Amém. Puxar a porta aqui, pastor. Boa tarde, Maria Eugênia. Irmão Marcílio, a hora que quiser, meu irmão. Vamos orar? Vamos orar. Pastor, o senhor ora por nós? Oro sim, irmão. Amém. Irmão Rogério, graça e paz, irmão Rogério. Amém, meu irmão. Deus abençoe, pastor. Amém. Recomendação à esposa e os filhos aí, o Joãozinho, a Débora. Amém. Que tudo esteja bem aí. Então vamos orar então, né? Vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, nós exaltamos o teu bendito nome por esse dia que estamos passando na tua presença em obediência à tua palavra, reconhecimento pela tua grandiosidade como o único e eterno Deus e o teu Filho bendito, Jesus, o nosso Senhor, quem nós o amamos e procuramos servi-lo de todo o nosso coração. Temos nossas falhas, graças, o Senhor nos entende, o Senhor conhece a estrutura humana, por isso eu te louvo, porque a tua palavra está repleta de oportunidades. A gente vê ali, acompanha a história de Israel desde lá do Egito, e a gente vê ali o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão manifesta centenas e centenas de vezes a favor de um povo rebelde, um povo idólatra. Se o Senhor teve compaixão daquele povo, com certeza o Senhor também o terá de cada um de nós. Por isso eu te glorifico pela tua paciência comigo e com todos nós. Como igreja, Pai, nós estamos levando a nossa voz a Ti, pedindo a orientação para o Teu servo. Use os seus lábios com poder e graça, da mesma forma como o Senhor fez com Isaías lá naquele tempo, colocando uma tenaz e uma brasa nos seus lábios para purificar as suas palavras, para que elas pudessem ter efeito naquela grande nação de Israel. Da mesma forma, o Teu servo hoje, como um Isaías moderno, possa falar aos nossos corações, transmitindo a verdade e a veracidade da Tua palavra. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, nos confortando e nos protegendo cada dia. Eu peço de uma maneira particular, pela minha família, Deus, pela partida da minha mamãe, que partiu aos 98 anos de idade, mas partiu com morte natural, bem. Muito obrigado pela Tua misericórdia com ela e com todos nós também. Conforta meu irmão, meu cunhado, meus sobrinhos, enfim, todos os meus familiares, seja obra dos Teus cuidados nesta hora. Toma, Deus, cada um de nós, o Marcílio, a sua esposa, o filhinho, sabe que estou com muita saudade dele, mas nós temos nossos afazeres e queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue a olhar para cada um de nós.
fala nos nossos corações e receba nossa gratidão por esse dia. Que esse sábado, que já vai se findando, seja um dia maravilhoso e um princípio de semana abençoado para nós. Oramos a Ti, certo da vitória. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, Pai. Pastor, está na sala o Júnior Ramos, a Elaine Bastos, o Robson Vieira, o Litoral Norte, Maria Eugênia, Sueli da Silva e Devan Silva Souza, que é um irmão conhecido nosso. Né? Amém, que bom. O Marcílio só quer deixar um recadinho para a Elaine, se ela puder ficar depois do hangout uns minutinhos, eu quero pedir perdão a ela e falar alguma coisa para ela, tá? Ok. A gente pode chamar ela no Skype, todo mundo depois, pastor? Pode sim, então tá. Você me chama aqui e chama a turma aí. Amém. Rogério, Deus unja seus lábios e Deus te abençoe. Amém. Amém. A nós todos. Amados irmãos, pastor Juliano, ao Marcílio, a irmã Maria Eugênia, e a todos os que estão na sala, o irmão Júnior, a irmã Elaine, o irmão Robson, Esther, Jorge. Esse Jorge, acho que está a primeira vez conosco, não é? Irmã Sueli, Devan. Enfim, que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa soprar sobre cada um de nós e sobre principalmente aqueles que nos ouvem, aqueles que nos ouvirão um dia, possa soprar sobre cada um de vocês o seu espírito. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos o seu espírito e abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Nós precisamos ter a nossa mente aberta ao entendimento. Nós precisamos, como nunca, irmãos, que Deus nos revele, né, as coisas que estão escondidas na sua palavra, uma vez que nós vivemos momentos únicos, todos têm acompanhado aí, né, as dificuldades financeiras que o mundo todo enfrenta. Hoje a Grécia, de forma toda especial aí, né, quase que numa bancarrota de nação, algo que nós até então não havíamos presenciado. É uma nação inteira hoje num colapso financeiro dessa forma. E claro que, ao mesmo tempo que essas coisas, de certa forma, nos assustam, elas também têm que nos dizer, acima de tudo, algo aos nossos corações, né? De fato, a vinda de Cristo está próxima, e as profecias são exatamente aquilo que Deus usa para nos mostrar, para nos ancorar, para nos firmar os pés, né? Na certeza de que Deus conhece o fim desde o princípio e, acima de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós hoje estaremos estudando a segunda parte do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é tido como um livro de desgraças. Lutero, que foi um campeão na justificação pela fé, foi sem dúvida nenhuma um dos maiores reformadores que o mundo já viu. Quando ele se deparou com o livro de Apocalipse, ele disse que ele não via no livro de Apocalipse senão bestas, feras e desastres. Na verdade, o Apocalipse é só mais uma porção desta carta de Deus a nós, deste manual que Deus deixou a todos nós. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus, então, não pode escrever nada que não seja oriundo do seu amor. Por isso, o livro do Apocalipse é uma porção dessa carta de amor de Deus, e é assim que deve ser estudado. Procurar ver no livro de Apocalipse um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que mostra o futuro para aqueles que são seus servos, mas não sem antes dar a certeza do seu amor e do seu cuidado a cada um de nós. Então, o livro de Apocalipse, acima de tudo, deve ser estudado dessa maneira. Qualquer outra maneira que se estude o livro de Apocalipse será não só infrutífero, mas será também assustador. Eu sempre tenho convidado pessoas para participar, convido pastores de outras denominações que estão no Face conosco. Na grande maioria, eles não têm muito interesse em estudar, e a gente imagina que seja exatamente ou por ceticismo, ou por medo, né, ou, enfim, por pura ignorância, por não conhecer de fato as coisas que Deus quer revelar ao seu povo. De qualquer maneira, né, nós entendemos que Deus realmente quer revelar aos seus servos as coisas
que brevemente devem acontecer, como é esse livro do Apocalipse, e por isso nos dispomos a estudar. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, e aqueles que não estão com a sua Bíblia podem acompanhar nos textos. Normalmente o irmão Marcílio vai colocando os textos, ou o irmão Júnior, ou o irmão Robson, enfim, eles vão colocando os textos aí, cada um pode acompanhando por aí mesmo, né? Vamos estudar a segunda parte do livro de Apocalipse, capítulo 13, hoje, o famoso capítulo da besta e o famoso capítulo, na verdade são duas bestas, né? Mas a maioria das pessoas foca-se numa delas, né? O famoso livro das bestas, e que fala, inclusive, do famoso número 666. Então, Rogério, estudamos nas... Pois não? Rogério, o pastor que quer falar alguma coisa. Pois não, perdão, pastor. Pode falar. não, irmão Rogério, só para mostrar uma coisa, o irmão falou na Grécia aí, eu pedi interferência por isto. Lamentavelmente, até os irmãos nossos que participam aqui dos hangouts, eu às vezes sinto que eles não estão tão preocupados com a situação que nós estamos vivendo. Escuta bem o que eu vou dizer para o irmão. Eu estava, na quarta-feira, eu estava com o meu rádio aqui, eu sou radioamador, e eu estava com o meu rádio de VHF ligado, e eu ouvi dois radioamadores conversando na cidade de Ipatinga, onde tem a Usiminas, a Usimec e a Cesita. São três grandes empresas. A Usimina, todo mundo conhece, é uma multinacional japonesa, era brasileira e foi vendida. A prefeitura, presta bem atenção no que eu vou dizer para os irmãos, a prefeitura de Ipatinga, que é uma cidade de 290 mil habitantes, uma prefeitura rica e poderosa, a prefeitura de Coronel Fabriciano, que é outra cidade grande, e a prefeitura de Acesita. Elas vão reduzir a carga horária. Em vez de trabalhar de segunda a sexta-feira, eles vão começar a trabalhar de segunda a quinta e vai começar a reduzir o salário dos funcionários. Hoje, estou conversando com o funcionário da Vale do Rio Doce. A Usimina fechou 2 fornos e vai também reduzir a carga horária dos empregados de segunda a quinta-feira só, para ela ter condições de pagar os seus empregados. Eu estou dizendo isso para mostrar a seriedade, a gravidade do nosso país, e nós não estamos nos prevenindo. A situação não é grave, não. A situação do Brasil, ela é gravíssima, gravíssima. Agora mesmo, a presidente assinou a portaria agora que as escolas não podem mais ter banheiro masculino e feminino. Os banheiros de escolas públicas têm que ser para usar tanto para ele e para elas. Então nós estamos assistindo essas coisas acontecer e vem embasar de uma maneira muito poderosa as palavras que o irmão vai dizer com certeza hoje. Então é um alerta que eu dou aos irmãos para começar a pensar com seriedade na sua vida física e também espiritual, porque a situação está ficando muito séria mesmo. Amém. Obrigado, irmão Rogério. Obrigado, Marcílio. Imagine, fique à vontade. Irmão. O irmão Rogério cortou o som do microfone dele, acho que estava dando interferência. Irmão Rogério. Não caiu a conexão dele, não, Marcílio? Não, ele está com o microfone dele cortado. Oi, Marcílio, perdão. Vamos iniciar, irmão? Estão me ouvindo? Então, perfeito. Ok. Então, obrigado, pastor. De fato, eu creio que esses estudos das profecias hoje vêm a calhar. Existem sempre duas maneiras de a gente analisar essas coisas. Existe um povo hoje que está... Oi? Oi, irmão Marcílio. Não, tem alguém com o link aberto aí da sala externa.
Perdão, eu fechei o da externa aqui, me perdoem. Eu fui abrir o outro e acabei abrindo esse também. Acho que agora corrigiu. Tudo bem? Tudo bem. Ok, me perdoem, irmãos. Imagina. De fato, o pastor Juliano, a questão é bastante séria e eu creio de todo o meu coração que esses estudos de profecia eles vêm a calhar justamente no momento que Deus quer alertar o seu povo. É curioso porque quando nós lemos a Bíblia, e logicamente nós precisamos considerar a Bíblia mais seriamente, irmãos, a Bíblia tem que ser de fato nosso livro de cabeceira. O diabo tem feito coisas assim impressionantes hoje através da televisão, através do computador, através das leis. As cartilhas que estão querendo aprovar agora para as escolas, elas são cartilhas violentas, ensinando as crianças já a ter práticas sexuais a partir já dos 7 anos de idade. A criança, pela cartilha, ela vai estar aprendendo isso. Não só isso, as cartilhas que se querem aprovar hoje nos colégios estão tentando ensinar as crianças como usar as drogas. A desculpa que se usa bom, já que elas vão fumar o crack, já que elas vão fumar maconha, já que elas vão mexer com essas coisas todas, então nós pelo menos devemos ensiná-las como fazer isso sem risco de se contaminarem. Vejam se isso não é absurdo, mas enfim, né, é o que estamos vivendo. E a culminância desses tempos, obviamente, elas encontram sua expressão na Bíblia. É o que vamos ver uma parte hoje, como disse o pastor Juliano, claro que nós não vamos abri-las todas, porque hoje estamos no tópico específico, mas que entendemos que é o fim do fim. Ou seja, né, Deus abre a cortina da história para a gente à frente, e é disso que vamos estar tratando agora. Então vamos ler o capítulo 13 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 11. Estudamos na quarta-feira, estudamos sobre o Apocalipse 13, porém a besta que sobe do mar. Para aqueles que não estiveram conosco, a besta que sobe do mar, nós mostramos biblicamente, e depois os irmãos podem assistir o hangout anterior, vão ver que biblicamente não há como fugir do fato de que a besta que sobe do mar é o papado. Hoje é o papado, né? E a besta que sobe da terra é o que vamos verificar agora. Então, Apocalipse 13, versículo 11, lembrando sempre que o Apocalipse 13 trata de duas bestas, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Estas duas bestas se unem e elas unidas farão agora o que nós entendemos como a nova ordem mundial que virá com um propósito específico. A nova ordem mundial vem com um propósito específico: erradicar da face da terra os verdadeiros cristãos. Este é o propósito real da nova ordem mundial, ok? Então, e nós vamos ver isso, inclusive, no livro do Apocalipse 17, né, mais à frente um pouquinho. Bom, então vamos ler Apocalipse 13, dos versículos 11 ao 18. Vi subir da terra outra besta, claro, por quê? Porque primeiro ele vê subir uma besta do mar, vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Eu gostaria de pedir a todos que tenham um pouco de paciência, porque o livro que estamos estudando hoje, o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 13, existem muitas informações que elas se complementam com os outros livros.
O próprio livro do Apocalipse, por exemplo, ele é, na verdade, ele é a revelação do livro de Daniel. E ele próprio tem informações, por exemplo, riquíssimas, no capítulo 17, falando da besta que sobe do mar. Porém, né, nós nem poderíamos hoje cruzar todas essas informações, porque senão teríamos cada vez um hangout muito extenso. Nós temos tentado colocar as informações mais precisas sobre cada elemento profético, mas de uma forma simplificada, para que os hangouts, como falamos, e os estudos nossos não fiquem tão cansativos, não fiquem tão demorados. Então, que os irmãos tenham um pouco de paciência, se puderem, no primeiro momento, apenas, né, recebam a informação, né, e orem com Deus posteriormente, porque Deus vai lhes confirmar, o que falamos é puramente bíblico, né, mas muitas informações nós acabamos deixando de lado, porque complementamos num outro estudo, ou pura e simplesmente porque o tempo não permite todos os cruzamentos. Por exemplo, não falamos aqui da localização da besta, que é um assunto bastante interessante, complementado em Apocalipse 17. Ou seja, a Bíblia dá a localização dela também, mas repetimos, não entramos aqui nesse ponto porque temos tentado ser fiéis ao que o texto em si está dizendo e pegamos futuramente os outros complementos onde Deus, em sua sabedoria, resolveu dar. Como Deus não apresenta o local em Apocalipse 13, e sim em Apocalipse 17, que ele dá o local, nós não entramos, por enquanto, nessa questão. Então, como digo, eu sei que as pessoas às vezes têm uma curiosidade inata sobre alguns pontos, mas é claro que dentro do estudo que temos, já há bastante informação, então a gente procura se manter, pelo menos, né, no início, um pouco mais fiel ao estudo em si que se faz. Só um minutinho, que tem um irmão fazendo uma pergunta aqui. Ok. Então, o primeiro texto, já que lemos, agora nós vamos repetindo um a um, basta que a gente vá acompanhando agora ponto a ponto, e nós vamos cruzando, então, apenas com aqueles que estão linkados de maneira muito direta com o assunto, ok? Então, o primeiro texto, que é do capítulo 13, versículo 11. Vi subir do mar outra besta, outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Primeiro, vamos identificar este elemento, considerando sempre, irmãos, isso. Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Então vamos para o livro de Daniel e vamos pegar 2 pontos específicos aqui. Tendo em mente sempre que a palavra de Deus, ela não é complicada, irmãos. Ela é simples, a gente é que complica por não permitir que a Bíblia fale de forma simples aquilo que ela quer transmitir. Primeiramente, então, vamos ver o que diz o capítulo 2 de Daniel, que é o resumo profético da história do mundo. Capítulo 2, nós já estudamos aqui, e apenas para relembrar de forma rápida, foi dado um sonho para Nabucodonosor, que mostraria o início dos impérios e o último império mundial, que era o reino de Cristo, que se estabeleceria na Terra. Foi dado através de uma estátua. A estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, e peito e braços de prata, abdômen e parte das coxas de bronze, as pernas de ferro, e depois os pés de ferro e barro. Tentem se focar nos elementos. Ouro, que era a cabeça, Babilônia, prata, a Medopérsia, bronze, a Grécia, ferro, Roma, e ferro e barro, que era o 5º reino, o reino dividido. O ferro é o papado, e aí nós temos o barro. Este elemento deve ser, então, entendido. De forma bastante simples, o último elemento ali apresentado é a rocha, que é Cristo Jesus. Por isso, se vocês estão vendo a figura aí, a rocha vem, que é o reino de Cristo, e bate exatamente nos elementos que são ferro e barro.
representando o reino da nova ordem mundial, que é o último reino que o último reino terreno que o mundo verá. Porém, né, ao estabelecer-se esse reino, Cristo vem. Então, como será isso, né? Ferro e barro são duas nações. Nós podemos ler aqui os versículos 43 e 44 de Daniel 2. Veja o que diz. Quanto ao que viste por ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E o versículo 44 é o mais importante para nós dentro do que estamos estudando. Mas, nos dias desses reis, que reis? Os reis representados pelo ferro e pelo barro. Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, note, nos dias desses reis, Deus vai estabelecer um reino que jamais será destruído. Repetimos, o livro de Daniel tem a sua revelação no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse apresenta duas nações finais. Notem que aqui foram dados elementos, logo depois são dados animais representando cada um deles, por isso falamos da profecia de Daniel 7 também. Daniel 7 apresenta esses mesmos elementos, apresenta essas mesmas nações, porém em forma de bestas, em forma de animais. Esses animais que foram apresentados eram, número 1, a Babilônia, que era o leão, o número 2, a prata ou a Medo-Persa, que passou a ser o urso. Depois nós tivemos a Grécia, que é o leopardo com asas. Depois nós tivemos o elemento que é a Roma, que era apresentada como um animal que não se podia conhecer, não era da fauna. E aí, né, é apresentado da mesma forma um chifre pequeno que nasceria, cresceria, e finalmente esse chifre pequeno teria domínio, que é o papado, que nasceu de Roma, apenas uma recapitulação rápida para aqueles que não estudaram conosco, e nós temos então formado o cenário do fim. Está apresentando ali, né, o urso, que é a Medo-Pérsia, enfim, nos animais, cada um deles, como bestas eram apresentados. Por isso, Apocalipse 13 retoma usando o termo bestas. Por quê? Para que faça o link com Daniel, para que você saiba que é em Daniel que você vai encontrar a profecia que é revelada pelo livro de Apocalipse. Porém, note os elementos. O ferro, nós vimos lá, é o papado, não tem erro, é a besta que sobe do mar. E vemos agora que falta um elemento para ser identificado, que é o elemento barro. O elemento barro é o elemento desse nascimento e é exatamente a terra. Vi subir da terra outra vez. Então, como elemento apenas, nós já identificamos aqui o terra, é o mesmo que nós encontramos lá. Porém, veja que diz, vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Então, nós temos a nação, que é a nação que é representada pelo papado, que sobe do mar, e temos uma nação a ser identificada que é semelhante a um cordeiro. Vamos para o livro de Daniel 8 agora, vamos voltar um pouquinho, Daniel 8, vamos ler os versículos 3 e 4. Daniel 8, versículo 3 e 4. Lembrando-se que essas duas nações são nações do tempo do fim, porque Daniel 2 disse, no tempo desses reis, Deus estabelecerá um reino que jamais será derribado, né? Então, Daniel 8, versículos 3 e 4 diz, levantei os meus olhos e vi, e eis que o quê? Um carneiro, ou um cordeiro, estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Já estudamos aqui
o cumprimento desta profecia, o que chamamos o cumprimento parcial profético, onde é identificado pela própria Bíblia, pelo próprio livro de Daniel, quando ele diz: o carneiro que viste são os reis da Média e da Pérsia, e o bode que aparece depois é o reino da Grécia. Porém, lembrem-se que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Apocalipse, então, está revelando quem é esta nação. No livro de Daniel, que a gente acabou de ler, nós vemos que ele tinha dois chifres altos, mas um era mais alto do que o outro. Voltem para o Apocalipse 13 agora e diz: vi subir da terra outra besta, tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Então, primeiro ponto, o chifre aqui é semelhante ao de um cordeiro. Esta nação se apresenta como um cordeiro, se apresenta como sendo uma nação boazinha, se apresenta como uma nação fazendo o bem. Outra coisa, outra característica do cordeiro, uma nação nova, né? Então, pensem um pouco hoje numa nação que se apresenta ao mundo como parecendo ser boazinha, uma nação forte, uma vez que ela é apresentada como uma besta, que está trabalhando junto com a besta que sobe do mar, uma nação, então, forte, porém nova, e uma nação que tinha dois chifres como cordeiro, apresentando-se como algo bom. Agora, pois não? Irmão, já percebi uma coisa interessante. Inclusive, hoje, 4 de julho, é o aniversário da independência dos Estados Unidos. Olha o que o Espírito Santo me mostrou um dia desse. Quando fala que um chifre cresceu depois e tornou-se mais alto, presta bem atenção como o diabo ele é astuto. A nação americana, a partir de 1610, foi quando começou a imigração muito forte daqueles irmãozinhos lá da Europa, que estavam sendo perseguidos pelo sistema religioso. Então eles se migraram para os Estados Unidos. Os Pilgrims foram os primeiros a chegar na cidade de Plymouth. A cidade de Plymouth, irmão, é a primeira cidade instituída dentro dos Estados Unidos. Lá tem a primeira corte, lá foi feita a primeira sinagoga. A cidade de Plymouth foi onde os primeiros irmãos vieram. Olha bem a astúcia do diabo, irmão. Primeiro, o que Satanás permitiu? Permitiu que os Estados Unidos da América tornasse uma nação evangélica para ter a credibilidade de uma nação boa, como o irmão falou. Uma nação honesta, uma nação justa, uma nação que dá liberdade, que é o primeiro chifre. Os Estados Unidos tornou-se uma nação de credibilidade por causa do evangelho, por causa do protestantismo. Em 4 de julho de 1776, foi quando houve a independência dos Estados Unidos, que é o segundo chifre que nasce ali. O segundo chifre. Então o mundo tem os Estados Unidos uma boa nação, o mundo não acredita que os Estados Unidos vão fazer essas coisas. Você vê como a estratégia do inimigo para ele conseguir quebrar o outro chifre que ele vai quebrar. Ele começou a quebrar na década de 60, quando eles tiraram a Bíblia da escola, quando na década de Ronald Reagan proibiu a oração nas escolas, entendeu? E agora ele vai concluir o golpe final. Então o que o irmão está mostrando para a gente aí é uma coisa muito séria e muito interessante mesmo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E o que o pastor Juliano acaba de dizer, ele, logicamente, né, são informações históricas, mas que são comprovadas pela Bíblia. E vejam só. Então é dito aqui, primeiro, né? Veja, uma nação nova, certamente das nações de poder no mundo hoje, os Estados Unidos da América se levantam como uma nação nova. Na época em que o papado começa a ter a sua hegemonia, os Estados Unidos estão nascendo, por isso foi dito exatamente isso, né? Que em Plymouth foram os primeiros evangelizadores, na verdade eles eram protestantes. Por que protestantes? Porque eles protestavam contra os erros papais, fugiram da perseguição, né, na Europa, fugiram da Alemanha, fugiram da Inglaterra, fugiram de vários países onde a perseguição era muito violenta e fundaram ali a nação, basicamente, sob o estandarte da liberdade religiosa, como foi comentado aí pelo pastor Juliano. Agora,
O curioso é exatamente isso, né? Veja que o texto diz, tinham 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, então os 2 chifres eram chifres pacíficos, e ela foi exatamente isso, ela nasceu pacífica, ela subiu da terra, ou seja, diferente da besta que sobe do mar, a primeira besta, o papado, nasce no meio de cidades populosas. Lembrem-se, mar em profecia é dito, né? Em Apocalipse 17, versículo 15, para aqueles que querem anotar alguma coisa, é dito ali, as águas que visse são nações, multidões, povos e línguas. Então, águas ou mar são locais extremamente habitados. Porém, a besta que João vê sobe da terra, sobe de um local deserto. Os Estados Unidos nasce exatamente de um local, né, deserto. Por isso, né, eles atravessaram, né, o oceano e ali plantaram esse estandarte, justamente fugindo do papado, mas curiosamente, né, aquilo que parecia completamente improvável acontece. Os Estados Unidos da América proibiram que o Papa pisasse em território americano. Se um dia vocês quiserem, busquem na internet, né, teclem ali, carta do presidente Truman ao Papa, na época, Eugênio Pacelli, né? Vejam a carta que ele escreve mostrando exatamente isso, né? Porém, com o passar do tempo, o que acontece? Eles se unem, né? Então, vejam, vamos ler agora, entendendo esse conceito também dos 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como o dragão. Voltem um pouquinho agora para o livro de Daniel, vamos voltar um pouquinho, capítulo 8. Veja que nós lemos o versículo 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Veja o que acontece. Os Estados Unidos, então, ele nasce sobre a bandeira da liberdade religiosa, porém, este cordeiro, este carneiro, ele tinha 2 pontas, ou seja, na Bíblia, chifre é sinal de poder. Por isso a Bíblia usa sempre o termo chifre ou ponta como poder. O poder dos Estados Unidos, o que fez com que os Estados Unidos de fato crescesse e se tornasse a nação que é hoje, está ancorado pela Bíblia com o bendita nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos nascem então com primeiro chifre, republicanismo, segundo chifre, protestantismo. O protestantismo é a força religiosa daquele país, sempre foi, e o republicanismo sempre foi a sua força política. Ambos pautados na liberdade de escolha. Então, Deus honra isso, Deus ama a liberdade de escolha, Deus nos deu o livre-arbítrio, é tudo que nós temos. Nós não temos hoje decisão de resistir, nós não temos hoje força para resistir ao inimigo, mas nós temos o poder da escolha. Nós podemos escolher que Cristo nos proteja. Nós não temos hoje, em todo o nosso país, e todos os países hoje, por essa pseudodemocracia, nós não temos muitas escolhas a ser feitas, uma vez que tudo nos é imposto. Você liga a televisão, os programas são impostos. Você olha para um outdoor, a mensagem que eles vendem é imposta. Você vai ouvir, inclusive, sermões na igreja, os sermões são impostos a você. Você não tem, de fato, hoje, uma liberdade que não seja aquela que Deus te deu, que é o livre-arbítrio. Escolher servir a Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus opera o querer, até porque nem o querer nós queremos, e ele opera o querer e o efetuar. Ou seja, nós viemos ao mundo, não temos capacidade de escolher o que é bom, mas aí Deus nos revela algo, nós resolvemos agora servir a Cristo, escolhemos servir a Cristo, e Deus, à medida que vamos servindo a Cristo, temos também, vamos recebendo, né, o poder para fazer as coisas. Então, o primeiro aqui mostra que esta nação, ela é de fato como um cordeiro inicialmente, ela é nova, a nação americana. Quando ela nasce sobre essas 2 bandeiras, mas vejam o que ia acontecer. A partir do versículo 5, olha o que acontece. Veja que diz aqui do 4, primeiro, né? Daniel 8, 4.
Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia. Nenhum animal podia estar diante dele. Ninguém pode, com os Estados Unidos da América, falando belicamente, e não pode mesmo, né? Protestantismo e republicanismo era sua grande força. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Vejam que os Estados Unidos desafiou a própria ONU. A ONU disse, não ataque em tal país, ela foi e atacou. Ninguém pode livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Porém, vejam o que acontece. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, certo? Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ou seja, ele vem sobre toda a terra. O único poder hoje que pode, de fato, estar sobre toda a terra tem que ser um poder religioso, em primeiro lugar, e político, em segundo lugar. Vamos ver quem é ele. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ele não deixa rastros. Ele faz de forma enganosa, ou seja, ele vem, mas não mostra o que quer fazer, e você não percebe. Quando percebe, ele está na sua frente. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Prestem atenção no período. Nós vimos o período em que isso acontece. Se nós estamos falando do papado, e estamos falando do papado, estamos falando da nação do Vaticano, pensem em um poder notável. Pensem em assim como foi a Grécia, que teve um chifre notável, que era Alexandre o Grande. Pensem num papa que foi notável e que abriu o mundo diante dessa nação. Não tem como fugir. João Paulo II, na época dele, isso ocorreu. Agora, lógico que este poder, veja o que ele tinha, uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o ímpeto da sua força, e o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele. Por que será que o papado irritou-se contra os Estados Unidos da América? Porque os Estados Unidos da América não permitiam que o papado entrasse naquele território. Nunca foi permitido, a não ser a partir de 1954, quando pela primeira vez o papado pisa em solo americano. Porém, a palavra perdão, ela pertence ao dicionário bíblico, ela pertence às coisas de Deus. O diabo e a sua obra mestra, que é o catolicismo, não conhecem de fato a palavra perdão. O catolicismo queimou milhares na fogueira justamente porque não sabe o valor da palavra perdão. Inclusive, agora, depois de tudo que aconteceu, quando se fala em perdão, o papado, o máximo que consegue fazer é dizer o quê? Né? Nós, os católicos, pedimos perdão pelos erros do passado. Ele não está dizendo nós, o papado, ele está colocando a responsabilidade sobre um povo. Por quê? Porque a premissa do catolicismo é que o Papa é infalível e a Igreja Católica também. Então, não pense em nenhum momento que a Igreja Católica, em algum momento na história, pediu perdão pelas atrocidades da Inquisição. Jamais pedirá perdão, porque ela não pode errar, segundo a crença deles. O Papa é infalível, portanto, também não pode errar. E o que se fez porque deveria ser feito, e mais. O catolicismo, o Vaticano, o papado vão voltar a perseguir e a matar os cristãos de novo. Por isso, é absolutamente improvável que haja um reconhecimento, um arrependimento e um pedido de perdão que realmente seja aceito por Deus. Por quê? Porque este pedido não vai acontecer em função de que ela já está se preparando para perseguir e matar de novo. Mas voltemos ao texto. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, e ele tinha uma ponta notável entre os olhos. Esta ponta notável é João Paulo II, mas também é o catolicismo antes de João Paulo II. Ou seja, o catolicismo
é o poder deste Vaticano que derrubou o protestantismo nos Estados Unidos da América. Lembrem-se, os Estados Unidos da América era um país 100% protestante, irmãos. O catolicismo, simplesmente hoje já detém 50% da nação. Ou seja, foi derrubado o protestantismo que ainda existe nos Estados Unidos é um protestantismo apostatado. Mesmo 50% hoje é um protestantismo muito misturado com Babilônia, e 50% já é assumidamente católico. Então, o catolicismo é esse chifre, em primeiro lugar, que derrubou o protestantismo e o republicanismo. Não pensem que o Vaticano, como uma nação, se preocupa apenas com o poderio religioso. Ela se intromete na política também e muda a política conforme o seu interesse. Então, hoje, essas duas forças, esses dois chifres já foram quebrados e essas duas nações estão unidas. É muito simples. Coloque, inclusive, aí, se você quiser entender isso, lembre-se que Jesus disse o seguinte também. Então, mostra aí que o bode dominaria os Estados Unidos da América, é o que já está acontecendo, e se você quiser ter a certeza disso, veja, por exemplo, o que a Bíblia diz. O mundo todo hoje diz, os Estados Unidos da América é a nação mais poderosa do mundo. Os cristãos, inclusive, dizem isso também, mas nós, como servos de Deus, devemos permitir que a Bíblia nos diga, e a Bíblia diz que a nação mais poderosa do mundo hoje é o Vaticano. O Vaticano é uma nação riquíssima. Por 1260 anos o Vaticano, através do papado, abarrotou os seus cofres, muito dinheiro. Vocês imaginem as pessoas comprando lugares no céu. E o que aconteceu, né? Esta nação, ela literalmente, ela derrubou o poder de muitas outras. Nós fomos fundados pelo jesuitismo, somos uma nação dominada completamente pelo catolicismo, a Argentina é dominada pelo catolicismo, enfim, e o catolicismo, onde não consegue entrar como doutrina, entra através do papado e imediatamente começa a obra de engano e a nação começa a sofrer reveses. Isso é um fato, né, que a gente pode acompanhar sempre. Agora, é dito aqui que o catolicismo, né, como este poder que derruba o chifre, repetimos, protestantismo e republicanismo, né? Se você ler, depois não é o caso agora, você lê todo o livro de Daniel 8, você vai ver que o que acontece em realidade, né, é que no versículo 8 é dito que o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Ou seja, nós tivemos um cumprimento passado que mostrava exatamente isso, né? Primeiro cumprimento, né? Alexandre o Grande, que era esse chifre, quebra, 4 vêm no lugar dele, que são, né, os generais Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Depois daqueles 4 sai uma ponta que é o papado, mas nós temos um novo cumprimento agora, onde o papado dá lugar a um papa específico. Então, o chifre notável, que também é, obviamente, né, o Papa João Paulo II, é quebrado. Hoje o mundo nem percebe, mas existem 4 no poder. Nós temos hoje 2 papas brancos, que são os papas que os irmãos conhecem, Bento e Francisco, e temos 2 papas negros, Peter Vance e tem Andreas Nicolas, que são chamados 2 papas negros. Ou seja, nós já temos 4 hoje no poder, dominando sobre a Igreja Católica, e estamos muito próximos de que surja o 8º, que é aquele, segundo Apocalipse 17, que vai para a reta final. Não vamos entrar hoje em Apocalipse 17, mas apenas para que a gente tenha um cenário de como estamos no mundo e como, que diz o pastor Juliano, né, os tempos que vivemos são mais do que solenes. Toda esta quebradeira vai fazer com que as nações agora busquem socorro. E só existe uma nação. Os Estados Unidos não têm dinheiro. Existe uma nação que verdadeiramente
tem dinheiro hoje é o Vaticano. O Vaticano é dono hoje das grandes redes de supermercado, através da rede Sonai. O Vaticano é dono hoje das grandes redes bancárias. O Vaticano, de fato, ainda tem muito dinheiro, através, inclusive, e domina, inclusive, as maiores nações, através dos Illuminati, as maiores nações que hoje existem. Então, hoje, né, o irmão Robson Lira coloca ali, inclusive, que a Basílica de São Pedro foi construída com dinheiro de pagamento de indulgências e dinheiro de cristãos mortos na Inquisição. Não só a Basílica de São Pedro, né, assim, milhares de tesouros que o Vaticano tem foram realmente confiscados de cristãos, ou por vendas de indulgências, por venda de uma série de artefatos, entre aspas, que foram bem benzidos. Enfim, irmão. Governo? Oi? Do governo, Rogério. Assim, a gente sabe, né, que hoje o Vaticano, por isso é colocado aqui a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, apresentando sempre uma força muito maior para a besta que sobe da terra. E a gente falava, se vocês quiserem ver como esse domínio do Vaticano é maior, como a nação do Vaticano é mais poderosa que a nação dos Estados Unidos, vejam quando ocorre uma visita. O Papa vai visitar o presidente dos Estados Unidos da América. A comitiva do presidente tem que aguardar o Papa quando ele desce do avião. Isso não é uma coisa qualquer. Eles têm que estar ali esperando. Porém, quando o presidente dos Estados Unidos da América, Obama, que deveria ser o mais poderoso do mundo, vai até o Vaticano, né, vai até Roma, não tem, o Papa não está esperando ele ali no aeroporto, o Papa nem espera ele na parte externa do Vaticano, ele tem que ser anunciado e ele é lá dentro que o Papa recebe ele, ou seja, né, aquilo que aconteceu no passado acontece hoje. Houve um Papa que disse que foi chamado por Deus para humilhar os imperadores, os reis da época, né? Hoje continua, Roma não muda. Nós sabemos que Roma não muda. Então, né, avançando... Não, Rogério, eu uso o rádio, não vou falar o nome da rádio aqui, mas eu vi uma notícia essa semana, eu fico com o rádio no carro ligado, e eles são astutos, viu? Terminou uma obra numa basílica regional aqui em Campinas, e quem bancou a obra 7 milhões, governo do estado e governo municipal. E quando um Papa vem para o Brasil, especificamente, que eu sei disso, porque eu tenho amigos que têm empresa que prestaram serviço para o governo de infraestrutura, as 2 vezes que o Papa veio para o Brasil agora, o Bento XVI e esse outro agora, quem banca toda a infraestrutura de som, arquibancadas, telões, iluminação, toda a parte de alimentação, hospedagem, de toda essa infraestrutura desse pessoal que trabalha com isso, é o governo. Sim. Os caras não pagam nada. Sim. Ainda leva dinheiro. Eles não pagam nada. Quem contrata é o governo. O governo contrata esses trabalhos, esses serviços e paga tudo. Os caras não pagam nada. O Rudy, inclusive, mora na Itália e ele está até falando aqui, né, que lá eles não pagam imposto nenhum em local algum, são donos de 60% da rede mundial de alimentação, são donos hoje, né, não sei a porcentagem, mas ela é absurda, das redes de comunicação, e são donos, né, eles têm o maior patrimônio imobiliário do mundo, irmãos, do mundo. Sabe o que é isso? A Argentina é impressionante, você anda em Buenos Aires e você diz assim, de quem é isso aqui? Ah, isso aqui é dos curas. Locais, assim, prédios enormes dos curas, os padres, né? De quem é isso? Dos padres. De quem é isso? Dos padres. Ou seja, de fato, né, a gente já sabe disso tudo, mas o mais pesado é isso. Todo esse armamento, todo esse dinheiro será usado contra nós. Tudo isso vai ser usado contra nós. Nós sabemos bancos centrais no mundo inteiro é deles. Muito bem, né? Então, agora vejam que curioso, né? Então, nós temos em Daniel 2
que duas nações, dois reis, nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Então nós temos agora, né, a besta que sobe do mar, o papado, a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América, ou seja, o diabo juntou agora a força religiosa e a força bélica. As duas maiores forças, a bélica e a religiosa, e está dizendo, né, quem poderá batalhar contra essa besta? Né? Uma besta hoje que através, né, do jesuitismo, através dos reis do mundo, né, dividindo o mundo já em 10 partes, fará realmente um domínio absurdo, porém, obviamente, né, nós sabemos que nós temos o verdadeiro rei e todos seremos protegidos, mas não será sem luta, não será sem dificuldade. A igreja hoje está sendo enganada com esse arrebatamento secreto, que é uma história que ainda vai derrubar muita gente, né, porque o povo de Deus vai passar aqui na terra toda essa luta, porém, né, vejam como isso vai acontecer. Apocalipse 13, então agora de novo, versículo 12, diz: exerce todo o poder da primeira besta, então os Estados Unidos também são amparados pela primeira besta, faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, usará a força bélica, a força dos exércitos, para fazer com que, né, o mundo adore o papado, cuja chaga mortal fora curada, faz grandes sinais, veja, o protestantismo, todos esses pseudo-milagres que nós vemos, eles acabaram nascendo nos Estados Unidos da América, na sua grande maioria. Veja que essa doutrina do Caicai, que está fazendo aí um absurdo nas igrejas hoje, veio de lá, Benihim, né? E a maioria desses pseudo-milagres, eles vieram desse protestantismo apostatado. Esses sinais aqui são os chamados milagres, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais, milagres, né, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Né? Nós sabemos, irmãos, seja como for, seja através do espiritismo, seja através de um clone, seja como for, é um fato que os Estados Unidos da América já estão preparando todo esse terreno para que finalmente o mundo se renda à besta primeira, né? Que é o papado, que é finalmente o Papa. Né? Agora notem o versículo 16, que é interessante. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aí dá a identificação, conforme nós já vimos, né? Agora, primeiro, né, é dito aqui que a imagem da besta falasse. Então, ela vai finalmente fazer um decreto, e nesse decreto, aqueles que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Isso é um fato, está aqui. O versículo 16 que lemos diz, faz, ou seja, obriga, que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa. Hoje o mundo, né, mesmo o mundo cristão, está trabalhando aí porque é o chip, não porque é o www, não porque é o computador de Bruxelas, não porque é isso. Irmãos, a besta que sobe do mar é um poder religioso. O sinal desse poder religioso é um sinal religioso, irmãos. Não vamos nos enganar. É verdade que o inimigo vai criar meios para fazer o controle mundial. Como o império, na época de Cristo, tentou controlar através do censo. Tudo bem. Veja que José e Maria participaram. Todos que estavam ali participaram do censo. O problema não é o censo, irmãos. O problema é o que vem por trás disso. Agora, note aqui. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita. Irmãos, a mão direita é a mão do trabalho. A mão direita, na Bíblia, é a mão do trabalho. Vamos ver o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, por exemplo.
Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Vamos ver o que diz. Olha só que interessante. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Então, usando mão forte, o braço estendido, o Senhor faz uma ligação. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O dia de sábado tem uma ligação íntima com a mão forte do Senhor. Por quê? O Senhor está mostrando e está dizendo, ó, te lembrarás que o Senhor te tirou com mão, por isso ele te ordenou que guardes o sábado. Como é que alguém diria, mas peraí, o Senhor pediu que guarde o sábado e eu vou me lembrar porque ele com mão forte... O que isso teria a ver? Quando a Bíblia diz e faz uma ligação, é porque há uma razão para isso. Mas não é única. Será então colocado esse sinal na mão direita como sinal do trabalho, ou seja, você será obrigado a trabalhar num dia que não deveria e deverá descansar num dia que não deveria. Ou seja, vai se inverter o papel. Por isso também o sinal não é apenas na mão direita, é também na testa, que é o sinal do entendimento. Vejam, por exemplo, o que diz Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. A Bíblia está um pouquinho grudando aqui as folhas. 8, 10. Falemos aos irmãos. Hebreus 8, 10. Diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então veja aqui, o sinal de entendimento, por quê? Porque Deus te deu o livre-arbítrio, ele te mostra que isso é assim. No momento que você aceita as leis de Deus, ele colocará no teu entendimento e no teu coração também. Porém, a marca da besta será colocada, veja que Deus coloca os dois casos, coração e entendimento, que é anuência, é o exercício do livre-arbítrio. Para o inimigo não importa se você aceita com o entendimento ou não, vai ser colocado na mão, ou seja, na força, ou vai ser colocado no entendimento. Alguns realmente acreditarão que o domingo finalmente é o dia de Deus, e outros que não acreditarão acabarão recebendo na mão, por quê? Terão que finalmente trabalhar para conseguir o seu alimento, enfim, e acabam recebendo por fraqueza ou por outro detalhe qualquer a marca da besta. Agora vejam, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Repetimos sempre, a Bíblia é simples. Não adianta a gente imaginar que sinal é algo fora do que a Bíblia revela. Sinal é o que a Bíblia diz que é, não é o que eu acho que é. Ah, não, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, tem que estar escrito. E, irmãos, sinal na Bíblia está escrito de forma muito clara no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 17. Êxodo 31, versículo 17, mostra o que é o sinal de Deus. Versículo, vamos ler o 13 até o 17, para ficar mais claro, né? Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Note um detalhe aqui. Entre mim e vós, nas vossas gerações. Não importa quanto tempo passe, enquanto houver gerações, haverá um sinal. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá.
porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, por isso falamos da mão como sinal de trabalho. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Irmãos, perpétuo é perpétuo. Não é algo que passa. Né? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Alguns se levantam e dizem, mas está vendo, isso é para o judeu. Bom, então Deus só tem um sinal entre ele e os judeus. E nós estamos todos fora. Mas veja, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele está levando aqui para quando ele fez o céu e a terra, onde não havia judeu. Adão não era judeu. Adão e Eva representam toda a nação da terra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-os. Né? Então vejam, por 2 vezes o Senhor deixa bem claro, certamente guardarei meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, e no versículo 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então é óbvio que se o sinal de Deus é o sábado, né, o sinal da besta só pode ser um dia contrário ao dia que Deus estabeleceu. E o livro de Daniel, no capítulo 7, irmãos, que temos visto, que é exatamente a profecia, né, da Bíblia relativa ao tempo do fim, capítulo 25, vejam o que diz, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Falando exatamente do Papa, falando exatamente do papado, que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos, nós sabemos, eles mudaram, né? O mês, mudaram o ano e mudaram a lei. A lei de Deus que diz, né? Lembra-te do dia de sábado, foi arrancado e no lugar foi colocado, né? Guardai domingos e festas. E a lei que diz que não se deve fazer imagens, também foi arrancada da Bíblia. Então, não existe outro poder que tenha mudado a lei de Deus. Então, nós encontramos exatamente o fim estipulado aqui. Esse inimigo muda, vai criar um decreto através dos Estados Unidos da América, por isso nós estabelecemos o decreto como sendo, né, nos Estados Unidos da América, que veja que diz, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, é os Estados Unidos da América que decreta primariamente o que chamamos como decreto, né, dominical, a mando do papado. Lembrem-se que ele apenas obedece o que a primeira besta manda fazer, e finalmente nós entramos, a partir do momento em que o decreto dominical é estabelecido, nós entramos na reta final. Né? Então, né, versículo 18, que encerra o capítulo, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem, seu número é 666. Se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão ver que, como lá no livro de Daniel, capítulo 2, apresentava o ferro e o barro, sendo o ferro mais forte que o barro, aqui também apresenta essas duas bestas, o ferro e o barro, mostrando claramente que o ferro é mais forte que o barro, ou seja, a força é do Vaticano e do papado, e os Estados Unidos da América é o mais fraco, porém é a força bélica que o papado necessita. Lembrem-se que para que Cristo morresse, teve que se unir o poder religioso e o poder civil. Na época, o Sinédrio, o papado da época, a liderança eclesiástica, se une com Roma. A história vai se repetir. Roma, no então, era o poderio bélico, era a nação mais forte do mundo, belicamente, e nós temos o mesmo cenário agora, praticamente pronto, e entramos na reta final. Vem o decreto dominical, com uma duração de 1290 dias, 30 dias depois inicia o poder do povo santo, o povo vai pregar
né, o povo de Deus, os servos de Deus, por 3 anos e 6 meses, e aí, bem-aventurado que espere chega até 1335, quando acreditamos é anunciado o dia o dia da vinda do Senhor Jesus. Irmão Marcílio, encerramos Apocalipse 13 e agora abrimos aí para os comentários dos amados, né? Ok, só, pastor, nunca é demais lembrar que os Estados Unidos, em 2013, abandonou o programa espacial, privatizou, vamos dizer assim, né, porque ele está à frente das tecnologias, mas ele não banca mais isso, para deixar exclusivamente o investimento para a área militar. Não é à toa isso, provavelmente isso é uma força que vem também dos corvos, né, do Vaticano, dos jesuítas, que são os donos de tudo. Então você está se fechando mesmo, mas é bom lembrar também que nós somos filhos de Deus e estaremos o tempo todo protegidos embaixo das suas asas. Então nós não temos nada a temer, absolutamente nada, como nos tempos dos grandes profetas e homens de Deus que pisaram na terra e passaram por situações, e provavelmente nós vamos caminhar pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos mal nenhum. E Deus nos colocará em pastos verdejantes, eu tenho certeza absoluta disso. É bom lembrar também que eu observo muito tempo, muitas pregações, e quando tomei ciência da verdade presente através do Ministério 4 Anjos, eu comecei a me desprender, me desligar totalmente do mundo e do mundo evangélico, que eu nem tive tempo de me enraizar com essas culturas. Então, às vezes, os irmãos veem alguns posicionamentos meus um pouco estranhos, mas é no caminho de Deus e está muito fora desse mundo. Muito, 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 muito. Pastor, fique à vontade, irmão. Tá também na sala, pastor, a irmã Joana e a Maria Eugênia, e o Robson, tá lá do lado de fora lá também. Manda lembrar. Eu queria fazer uma colocação, perguntar para o irmão Rogério, já estudou alguma coisa sobre o ano universal, que parece que vai entrar a partir de 2016. O ano universal. Eles criaram esse ano universal, tem 2 dias brancos, que não tem dia, não tem data. O primeiro dia é entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro, tem um dia que não tem data, é um dia solto. E entre o dia 30 de junho e 31º de julho, no meio do ano, tem outro dia solto, que não tem data. Esse dia não tem data. É um dia como se fosse um feriado universal, esse ano aí. Outra coisa, segundo o Dr. Walter Veit, que é um médico, pastor adventista, homem de Deus, e tem muitos estudos importantes, eu até aconselho os irmãos a ouvir os estudos deles. Walter Weitman, escreve Walter normalmente, né? E Weitman G mudo, TH. E você escreve em português. Você vai ver dezenas de estudos traduzidos para o Walter Veit. V-E-I-G de galinha, TH. Olha, ele fala o seguinte, ele tem vários estudos importantíssimos. Inclusive eu ia passar para a Elaine, depois eu estudar o Walter também. Olha, ele fala o seguinte, que nós estamos perdendo muito tempo pelo seguinte, quando for assinado oficialmente o decreto dominical, nós teremos dificuldades de nos locomover, sair de nossa cidade para outros locais. Por isso nós tínhamos que antecipar. Eu não sei se os irmãos estão observando,
Toda vez que você for comprar uma passagem aérea, rodoviária, marítima, agora, você tem que dar sua identidade. Ele anota sua identidade, o seu RG, o seu nome, né, e o seu RG. Por que está sendo feito isso agora? Porque há um cadastro geral das lideranças evangélicas no Brasil. Existe um cadastro onde está registrado todos os líderes evangélicos, especialmente os que combatem essas doutrinas erradas. Muito bem. É só cruzar informações, sabe onde o Juliano está ou para onde ele foi. Então, quando eu precisar deslocar daqui para ir embora para o interior, você vai ter que ou ir de carro ou ir a pé. Se você for de ônibus, você está denunciando para onde você foi. Outra coisa, antes da vinda do Senhor Jesus, eles vão simular uma vinda do Messias. E para que isso aconteça, para que o Blue Beam, que é o raio azul em português, ele funciona, você sabe o que é holografia, né? Para que a holografia ela seja bem visível, é preciso de um fundo, como fosse um telão, para ela ser bem visível, para que as pessoas pensem que aquilo é uma verdade, uma coisa real. Então hoje, vocês viram esses aviãozinhos aí, avião que é controlado pela Terra, em português zangão, né? Esses aviãozinhos aí que é controlado, jogando esse pó químico. Jogando esse pó químico, né? Você pode notar que no inverno, a gente não presta atenção, irmão, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Se você tem uma boa memória, você vai lembrar que os invernos, o céu era bem azulzinho, não tinha poucas nuvens, era muito frio, mas o céu era azulzinho, bonito, não chovia. Hoje você olha para o céu está todo nublado. Hoje você pode ver vários drones circulando aqui. Hoje mesmo tinha dois, um indo para um lado e indo para o outro. Eles estão fazendo no mundo inteiro, sabe por que isso? O céu tem de ter uma camada, tipo um telão universal, sobre as nuvens, para quando eles usarem a holografia, ela seja bem visível para o mundo inteiro, para simular as mentiras que estão programando. E nós não estamos observando essas coisas, quem observa não divulga, e nós estamos de braços cruzados, esperando o quê? Então, meu amado irmão, o que o irmão Rogério apresentou aí é algo muito sério e muito grave. Uma das coisas que nós temos que prestar bem atenção são pequenos detalhes que às vezes a mídia fala, mas nós não prestamos muita atenção, porque às vezes nós não estamos focados no problema. Em 2009, quando o Bush fez uma festa lá pelo aniversário do Bento XVI, lá nos jardins da Casa Branca, ele, entre muitas coisas, ele deu uma declaração muito interessante, que isso vem provar que todas as denominações, todas as denominações, ela foi contaminada com o vinho da Babilônia. Ele falou uma coisa lá, quando um pastor lá interrogou ele, tinha vários líderes do mundo inteiro convidados pelo Bush, lá nessa festa de aniversário do Bento XVI, um pastor fez uma pergunta para ele, e ele respondeu o seguinte: não, o senhor tem toda razão. Nós, católicos, a Igreja Católica não é irmã dos evangélicos. As igrejas evangélicas não são irmãs da Igreja Católica. A Igreja Católica é mãe de vocês. É mãe. Agora você pega essa colocação que ele faz e junta lá com o Apocalipse 17,
E vinha uma mulher montada sobre uma besta, e sobre a sua testa tinha o nome Mistério, mãe das prostitutas. Então a gente não associa, a gente estuda isso aí quando você começa a ouvir o que o irmão Rogério está falando, e você vai associando fatos, você começa a ficar preocupado. Mas muitas vezes nós ouvimos e não estudamos outras coisas para completar o quadro, montar o quebra-cabeça, para você ter uma visão plena das coisas que estão acontecendo. E olha, meus irmãos, eu costumo dizer sempre, nós estamos perdendo tempo, muito tempo. Nós precisamos ter mais atento, ouvir esses estudos com mais atenção e deduzir o que temos que fazer nesses dias de hoje. Obrigado, Marcinho. Amém, pastor Juliano. Muito obrigado. Obrigado, senhor pastor. Fala, Joana. Manda um beijão para ela aí que eu estou mandando. Tá na sala aí. Ela fugiu para o Paraná, mas já voltou. Eu tô aqui. Um beijo para todo mundo. Irmão Marcílio, se me permite, eu queria ler um último texto a todos os irmãos para a gente encerrar com isso. Eu não queria ler antes que os irmãos fizessem suas considerações. O irmão Jorge está colocando aqui, ficou uma pequena dúvida. Após o decreto dominical sair das grandes cidades, na verdade, nós já devemos sair das grandes cidades o mais rápido possível, né? Após o decreto dominical não é mais saída, aí é fuga, é diferente, né? Aí já... Mas vamos lá. Decreto dominical, sair das grandes cidades, depois o decreto de morte. Qual o tempo percorrido do decreto dominical até o início da primeira praga? Isso eu fiquei na dúvida. Na verdade, irmãos, nós não temos com clareza o tempo da primeira praga, porque lembre-se que pragas nós temos como taças e temos como trombetas, né? Não é definido isso com clareza. Qualquer pessoa que diga hoje, não, é tanto, está entrando em terreno duvidoso, né? Nós sabemos sim que a partir do decreto dominical inaugura-se o tempo das trombetas. Inaugura-se o tempo das trombetas finais, irmão. Não estamos falando, porque já tem trombeta soando aí. Nós estamos falando das trombetas finais que se inaugura e pouco tempo depois começam as pragas. Porém, as pragas chamadas de taças é quando, lembrem-se, a graça, a porta da graça se fecha. Não vamos entrar muito nisso agora, porque não é o tempo, nós ainda vamos estudar esse assunto para frente, né? Eu sei que tem muita gente já querendo entrar nisso, mas por enquanto apenas um pouquinho de paciência, né? O irmão Robson está colocando aqui, quando estabelecer a NOM, o que é NOM? Não sei. É Nova Ordem Mundial. Ah, ok. É que a gente chama como, tá bom, NU. Nova Ordem Mundial, quando estabelecer a Nova Ordem Mundial, a tendência é que o Brasil seja a cabeça. Aí é que está, né? A tendência é essa, mas com um papa argentino no poder, a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente, pode que o cabeça acabe de ser, o cabeça seja da Argentina. Eu acredito que vai ser do Brasil por conta da força, né, que o PT tem aqui e a força do catolicismo. Lembre-se que nós somos hoje a maior nação católica do mundo, né? Então, há o que se pensar sobre isso, né? Mas eu queria, né, se os irmãos me permitem, encerrar com uma coisa que o irmão Marcílio me falou e que ele quase que adivinhou o que estava guardado aqui, né? Porque a gente fala desses problemas e pode fechar o estudo esquecendo do mais importante. Tudo isso são informações para nós que não devem nos deixar com medo. Devem apenas nos fazer agradecer a Deus, porque se Deus mostra o que vai acontecer, Ele não mostra para que a gente esteja com medo. A palavra de Deus é claríssima. O perfeito amor lança fora o temor. Então, quero só ler o que está em Apocalipse 17, apenas para encerrar esse estudo, se me permitem. Diz: os 10 chifres que viste, que nós vimos também, são mais, não falamos hoje dos 10 chifres, porque não é o caso de Apocalipse 13, mas em Apocalipse 17 vão entrar, que é o que o irmão Robson acaba de citar aí, né, na tendência dos blocos, os 10 blocos que vão dominar o mundo, junto com
junto com os Estados Unidos da América, o papado, né? Então, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, de fato ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Por isso falei, o intento da nova ordem mundial é matar o povo de Deus. Note, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então veja, né? Todos eles vão entregar o seu poder, como foi no passado, Inglaterra, Alemanha, Portugal, França, todas aquelas nações entregaram o seu poder ao papado para perseguir e matar durante a Inquisição. Vai se repetir, mas o versículo 14 é o que queríamos chamar a atenção. Estes combaterão contra o Cordeiro, não é contra nós que eles vão lutar, irmãos. Eles acham que estão lutando contra nós, mas não é. Eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, se nós conseguirmos ser eleitos e fiéis até lá, né, pode ter certeza que o combate não é nosso, irmãos. Até porque nós não poderíamos com essa força toda. Imaginem só, o reino mais forte do mundo, que é o Vaticano, o segundo mais forte do mundo, que é os Estados Unidos da América, para completar ainda as 10 nações os 10 reis mais poderosos do mundo, né, cada um cuidando de um bloco, e aí, finalmente, né, como é que nós poderíamos fazer frente a eles, né? Somente Cristo mesmo. Irmão Rogério, Pois não, irmão Juliano? interessante que os blocos já estão separados. Os Estados Unidos, México e Canadá é o número 1. O Brasil, olha bem, o bloco que da América do Sul é meia dúzia, número 6. E esse número é muito interessante, que é o número de homem, 6. Né? Toda vez que fala 6 é relativamente um homem. Né? O homem vai fazer 6 séculos agora. O Brasil é um dos 12 países da América do Sul. Sim, o homem foi criado no 6º dia, né, pastor? Adão foi criado no 6º dia. Então, olha outra coisa. A lei dominical, nos Estados Unidos, ela já tem mais de 40 anos. Chama The Blue Lock, né? Lá nos Estados Unidos. Porque ela foi escrita em papel azul. Daí o nome da lei dominical nos Estados Unidos é The Blue Lock. E todos os estados americanos têm a lei dominical já, como lei. Então é o seguinte, nessa reunião de setembro, o mês de setembro, que é a primavera, é um mês muito marcante. Vê que as torres foram destruídas em setembro, entendeu? E outras coisas mais. Em setembro agora, tem o encontro da família católica lá na Filadélfia. Eu vi um testemunho, esse Francisco aí, falando numa universidade lá na Itália. Ele foi fazer uma palestra numa universidade e alguém perguntou para ele sobre a lei dominical. E ele fez um comentário que provavelmente poderia ser oficializada essa lei agora nesse encontro da família lá em Filadélfia em setembro agora. Ora, nós já estamos, olha bem como o tempo está correndo, nós já está acabando o dia 4 de julho. Nós já estamos entrando no segundo semestre de 2015. 2016 será um ano crucial para nós. Teremos que tomar decisões muito sérias. Então, irmão, nós temos que descruzar os braços e pensar bem seriamente nas próximas atitudes que nós temos que tomar. Porque o tempo está... Nós não podemos perder. Amém. Amém. Só para concluir, fazendo uma colocação que o Robson Lira fez, Robson, esse poder desse reino daqui dessa região é no Brasil, porque se você observar politicamente, o Rogério falou bem a força que o PT tem no Brasil, não só no Brasil, mas na região inteira. Você pode ver que tem alguns países que estão Seu som está cortando, irmão Marcílio. Tá, melhorou? Melhorou.
Então, politicamente, o Brasil ele é o centro mesmo do comando da América Latina, da América do Sul inteiro aqui. Então, Cuba, Venezuela, Colômbia, o Chile, com aquele presidente índio lá, o Chile não, o Peru. O Peru, então todos esses países aí eles já estão praticamente assim sob chancela do Brasil. Então provavelmente vai ser daqui mesmo esse líder aí. Mas não temos que temer nada não, irmãos. Vamos. Os principais governos da América do Sul, Marcelo, já são todos vermelhos, né? A Michelle Bachelet, a Cristina Kirchner, o Maduro, o Evo Morales, esse lá do Uruguai, essa turma todinha está tudo ligado aí, entrelaçado, objetivo. Tá vendo muito eco? Nós estamos com algum problema aí. Meu tá ruim? Vamos orar? Vamos. Vamos sim. O irmão. Ok. O pastor. Maravilhoso Deus e Pai, neste teu dia santo em que o Senhor, Amém. por tua misericórdia e bondade, Pai, resolveu dar a João a visão que o Senhor deu no Apocalipse, nós queremos também nos curvar diante do Senhor e agradecer ao Senhor. Se por vezes as informações podem passar algum medo em nós, nós devemos nos lembrar que teu Filho veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, e ele também, Senhor, foi ameaçado de morte o tempo todo. Ele tinha sobre si o peso das almas, constantemente criava uma armadilha para matá-lo. No Getsemane ele suou gotas de sangue, Pai, por cada um de nós. Na cruz do Calvário ele entregou a vida por nós. E nós não queremos, Senhor, estudar as profecias e os sinais dos tempos, sem nos esquecer que muito maior é aquele que nos protege, aquele que nos ama. Muito obrigado, Pai Celestial, por nos alertar, Senhor, por nos despertar, por nos acordar para o tempo em que vivemos. Não permita, Senhor, que com todas as informações que temos, nós finalmente sejamos aquelas virgens, aquelas representando a tua igreja, Senhor, que dorme. Desperta-nos, Pai Celestial, como disse o teu servo, pastor Juliano, para a ação. Descruzar os braços, Senhor, e fazer aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor quer que façamos. Que o teu Espírito nos dê energia, nos dê sabedoria, e acima de tudo, Pai, cada um dos que estarão nos ouvindo, que possam receber do teu Espírito, para saber que o que se diz aqui não é a voz de homem, não são pessoas falando o que pensam, o que acham, mas aquilo que a tua Bíblia tem revelado. Pai Celestial, que o restante deste sábado que ainda temos, seja ainda cheio da tua presença. Amém. E que durante toda a nova semana que iniciamos, Senhor, em nenhum momento nos apartemos do Senhor. Abençoa grandemente, Pai Celestial, cada um dos que estiver. Amém. Amém. Bom sábado para todos, aí o finalzinho, uma semana de muita bênção e vitória para todos nós. Amém. Pastor Juliano, eu quero falar com o senhor. Eu também quero falar com a minha querida irmã, saudade de você. Também quero falar com a minha querida Elane. Estou com saudade do Marcílio, do marido, todo mundo aí, viu? Boa noite. Eu vou chamar o senhor e o Marcílio no Skype. Tá bom, Pera aí que eu chamo todos, Joana, eu chamo todos que a Elaine vai também. Instantinho só. Boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira às 20h30. Nós vamos dar sequência a esses estudos aí. Deus abençoe o irmão Rogério Buzzi, irmão Pastor Juliano, irmã Joana Batista, Maria Eugênia que estava na sala, o Robson Lira, o Jorge que esteve hoje conosco, o Arnaldo Miguel, a Marta, o Idelvan, Sueli da Silva. Será que eu esqueci de algum irmão? Elaine Bastos estava aí com a gente hoje, como sempre.
Boa noite a todos. Até segunda-feira. Amém. Tchau. Um abraço, Rogério. Olha, se eu tiver alguém para clicar para mim aqui mais cedo, eu participo. Se não, os irmãos já sabem, né? Se notou minha ausência, é porque eu não tinha ninguém aqui para clicar no Amém. link para mim. Amém. Boa,